Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de Impulsando Aprendizajes, un espacio en donde la Agencia de Calidad de la Educación ha destinado a conversar sobre temas relevantes, precisamente centrados en aprendizaje. Hoy día nos acompaña un importante personaje. Él es profesor, también es abogado y fue prefecto en la localidad de Sobral por cerca de 8 años. Nos va a contar mucho más detalles de eso. Y 8 años también viceprefecto, o sea, 16 años trabajando en Sobral. Voy a presentar de inmediato a Bebeu Arruda, que hoy día nos acompaña y está de visita en Chile, a quien le doy la más cordial bienvenida por acompañarnos en este espacio, en la Agencia de Calidad de Educación, en nuestra casa, y también por compartir tu experiencia acerca de lo que han hecho en la localidad de Sobral de manera tan importante. Muy bienvenido, Bebeu. Muito obrigado, Dino Cortez. Eu fico muito feliz de estar aqui. Para mim, assim, é uma oportunidade de aprendizagem. Compartilhar experiências, né, saberes e fazeres, sempre a gente aprende. Sí, yo creo que nosotros somos los agradecidos también y encantados de poder tener y conversar contigo de tu experiencia, para poder también inspirarnos en aquella experiencia y de lo que vamos a conversar hoy día, de la experiencia de Sobral, de manera tan relevante y de manera tan generosa. Una primera pregunta que me gustaría hacerte está muy referida a temas más bien personales, como de la vida personal. ¿Por qué decidiste trabajar en educación? Tú eres abogado, profesor, y 16 años estuviste trabajando en Sobral en estos dos momentos, ¿no? Como viceprefecto y luego como prefecto, que en el caso de Chile sería el símil de un alcalde, entiendo, como un sostenedor de establecimientos educacionales. ¿Qué te motivó a trabajar en educación? Você me fez a pergunta e eu fui me lembrar do meu trisavô, meu professor Arruda. Ele foi dos que primeiro constituiu uma escola em Sobral. Ele era latinista, ele era uma pessoa preparada, né? Num ambiente também familiar, na casa do meu pai, minha mãe, né? Sempre houve uma valorização da educação. Né? A história da minha mãe, por exemplo, é uma história de superação através da educação. Né? O meu avô materno, ele era uma pessoa muito simples, né? Mas ele sempre insistiu que os filhos aprendessem, estudassem. E a minha mãe foi a primeira pessoa a se formar em ensino superior, em Direito, na cidade dela, em Floriano, no Piauí. Né? Talvez aí tenha um pouco a compreensão da importância da educação. Mas quando eu entrei na área pública, né, eu fui, na verdade, vereador, secretário, vice-prefeito e prefeito. Toda uma carreira. Tudo. Eu já percebia que a educação deveria ter um papel central na vida das pessoas, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista social. E aí, então, quando tivemos a oportunidade de estar na prefeitura, disse assim, puxa, agora é a hora. Tem que fazer agora aquilo que eu acho que é uma oportunidade, né, de assegurar para crianças, meninas, meninos, jovens, né, na sua grande maioria, filhos de famílias mais empobrecidas, que não tiveram acesso a uma boa educação, ele ter, através da educação, a possibilidade de gerar essas condições de sua vida. A compreensão de que era obrigação de ter a educação como uma prioridade, porque ela é, sim, o único instrumento, se não o único, o fundamental para transformar a vida das pessoas. Né? A educação pode não transformar o mundo, mas a educação transforma as pessoas. Y las personas es quien pueden transformar el mundo. Sí, estoy muy de acuerdo con ese mensaje. Oye, Bebeu, y pensando en la experiencia de Sobral, tal vez sea interesante para quienes nos ven y nos escuchan. Cuéntanos un poco qué es Sobral, dónde está. Sobral é uma cidade que fica no interior do estado do Ceará, norte do Brasil. É uma cidade com 215 mil habitantes. É uma cidade encravada no semiárido, portanto, uma região com poucas chuvas,
Um lugar também em que as condições socioeconômicas são muito desafiadoras. Não é? A nosotros nos sorprendió ver en las últimas mediciones de PISA cómo en Sobral, en el fondo, particularmente tuvieron un repunte en aprendizaje y tuvieron avances significativos en las mediciones, pensando cómo este lugar que tú describes también como un sector más bien vulnerable, decimos en Chile. Sí, muy vulnerable. De mucha pobreza, de analfabetización. ¿Cómo en un tiempo acotado lograron mejorar aprendizaje? ¿Cómo lo hicieron? Es una pregunta amplia. Yo sé que hay algunas claves que hoy día pueden contar pensando en decisiones que tomaron en algún minuto que hoy día les permiten también mostrar esta experiencia exitosa, porque déjame también comentarle a quienes nos ven y nos escuchan que estamos más bien acostumbrados a experiencias como las de Finlandia, Singapur, porque son políticas educativas que tienen esta lógica más top-down, pensando en cómo desde arriba baja la adhesión, pero en Sobral es distinto, porque es bottom-up, es como desde la comunidad educativa toman estas decisiones de la mano de las autoridades, en este caso tuya y de todos los equipos, para lograr esos resultados. ¿Cuáles fueron esas claves? Bom, primeiro, eu acho que é importante situar historicamente, não é, esse processo. Quando nós chegamos na prefeitura, havia uma visão instalada e inquestionada, né, de que as causas do fracasso das políticas públicas em geral, e especificamente da educação, eram decorrentes da pobreza, o mito de que pobre não aprende, né, das adversidades climáticas, né, portanto, razões externas, no caso específico, às escolas. Né? E assim, os gestores públicos justificavam esse fracasso por muitos anos, 40, 50 anos. Era naturalizado, era normal, era considerado normal. Escola pública realmente não é para funcionar, não funciona, porque a pobreza é insuperável, o pobre não aprende. Então, nessa época, o que é que acontecia? A escola, ela era, na verdade, produtora de analfabetismo. Quem frequentava a escola não aprendia nada. E nós, então, achamos que as causas não eram externas. Não é? Nós tínhamos poucas certezas, muito poucas, talvez duas. A primeira, de que era possível, sim, você fazer com que as escolas fossem alfabetizadoras e assegurassem a aprendizagem no percurso escolar das crianças, meninas, jovens que frequentavam a escola. A outra certeza que a gente tinha era que aquelas práticas de gestão e pedagógicas praticadas até então, elas eram ineficazes. Nós não poderíamos simplesmente continuar fazendo do mesmo jeito. Tínhamos que fazer diferente. E aí, Gino, é interessante porque nós fomos atrás de tudo que existia, não é, disponível no Brasil e fora do Brasil para transformar as escolas em lugares de aprendizagem. Né? Fez reforma de prédio, construiu prédios novos, concurso de professores, transporte escolar. Nós fizemos a importação daqueles school bus dos Estados Unidos, né? Através de uma articulação com a ONG para garantir um transporte escolar de qualidade. Lo que aqui em Chile mais ou menos denominamos como condições habilitantes, como basales. Sim. Então, toda a, digamos, a gestão de infraestrutura, né, foi assegurada. Uniformes para as crianças, merenda escolar, né, tudo ótimo. E pensávamos até que estava funcionando. Mas aí nós resolvemos, e aí eu quero também aproveitar aqui e prestar uma homenagem a um professor Edgar Linhares, que já faleceu, que trouxe para nós uma reflexão sobre avaliação, a importância de fazer uma avaliação externa. Então, 4 anos depois, né, fizemos essa avaliação externa. Quando sai o resultado da avaliação externa, é um desastre. Porque, apesar de todo aquele esforço feito,
as crianças não sabiam ler nem escrever. Claro. 50% não sabiam ler nem escrever. Wow. ¿De qué año estábamos hablando ahí, aproximadamente? 2000. 2000. E aí nós percebemos que, na verdade, o esforço que foi feito inicial era um esforço na periferia do sistema. Você estava fazendo a gestão de equipamentos, de fardamento, de merenda escolar. E nada disso garante a aprendizagem. E, portanto, o grande papel da avaliação é exatamente o de nos debruçar sobre uma análise daquela avaliação para identificar as causas da não aprendizagem. Claro. A avaliação não é só para registrar uma fotografia daquele momento. É muito mais um desafio para o futuro. Né? O que é que a gente precisa fazer? E aí nós mudamos a nossa estratégia. Fomos para a gestão da aprendizagem. Fomos para o foco central, que era a criança. O centro da escola é a criança. Claro. Certo? Então nós fomos olhar cada uma dos meninos e das meninas e o que é que aquela avaliação dizia sobre a aprendizagem delas. Não é? Os erros nos ensinavam como fazer. Não é? Essa é uma fase muito importante. Não é? Eu diria que foi fundamental esa avaliación externa. Y es interesante, claro, porque en el fondo cubren estas necesidades básicas. Luego deciden medirse, evaluar. ¿Cuánto tiempo se demoraron en ver como algunos resultados? Antes de responder o tempo, falar de como é que nós enxergamos a avaliação. Perfeito. Não como uma medida, certo? Ou um elemento de identificação para encontrar culpados e puni-los por isso. Não. A avaliação é um instrumento pedagógico. E isso nos ensinou a buscar, na gestão da aprendizagem, os caminhos para transformar aquelas escolas que produziam analfabetos em escolas que efetivamente alfabetizassem e garantissem a proficiência da aprendizagem. Claro. Certo? Com isso, em 4 anos, o que era 50% de crianças analfabetas virou 98, 99% de crianças alfabetizadas. Y eso, claro, me parece interesante como detenernos en ese punto, porque nos interpela como más bien a pensar y a reflexionar acerca de la importancia de la evaluación para facilitar el proceso de aprendizaje y para que no sea considerada como un castigo. Eso estoy entendiendo, sim, ¿no? Sim, sim. Mas veja bem, olha, inclusive, como consequência disso, ao longo do processo, porque a gente tinha um núcleo de avaliação que aplicava as avaliações e que interpretava as avaliações e fazia a devolutiva dessas avaliações para a escola. A gente conversava com diretores, com professores, não é? Com as famílias. A gente chamava os pais, as mães, para compartilhar com eles os resultados de avaliação. Não é? Isso, inclusive, assim, com uma atitude, eu diria, corajosa, porque a gente estava se expondo. Não é? Puxa, vocês passaram 4 anos e não resolveram o problema? Não é? Mas aí a gente achou que deveria compartilhar essas avaliações. Não é? E foi ao longo do tempo, esse núcleo virou uma casa de avaliação. Então tem um sistema de avaliação municipal. Certo? Isso é muito relevante. Como consequência disso, né, para poder garantir a construção e a implementação das outras estratégias, né, que eram ligadas à formação de professores, formação continuada em serviços, porque no Brasil nós temos um problema muito grave, que é aqueles que frequentam as universidades, nas licenciaturas, eles aprendem teorias, aprendem conteúdos relevantes, né? Eles ficam prontos para a elaboração de políticas públicas, discussões de métodos educacionais e tal, mas para o exercício da sala de aula de professor, ele não foi treinado. Ele não conhece, né, a realidade da sala de aula. Então era preciso, a primeira estratégia, depois da avaliação, foi exatamente a implementação de um serviço permanente de formação em serviços, ou seja, em como é que eu vou ser professor. Claro.
não é? Então, a formação em serviço era fundamental. Avaliação, formação em serviço e material didático. Además de la evaluación y de los resultados asociados a la evaluación, también se han establecido metas, como Sí. los profesores tienen metas. Sí. Por lo tanto, el resultado de la evaluación también va al nivel del estudiante, como pensando en su progreso, ¿no? Cuéntanos un poco cómo han gestionado esas metas y los incentivos que tienen asociados a esas metas en el país. Olha, você trouxe um assunto super relevante, Sim. não é? Muito relevante, porque se você avalia, você identifica o nível de aprendizado daquela criança, não é? Então, é preciso estabelecer metas. Esse estabelecimento de metas não é uma imposição, ela é uma construção com a comunidade escolar, não é? Que precisa estabelecer metas que sejam ousadas, não são metas fáceis, são metas ousadas, mas factíveis. Elas são possíveis de ser atingidas, não é? Mas para que a comunidade escolar, não é, seja capaz de realizar, de alcançar aquelas metas, é preciso que haja as condições para que isso aconteça. Eu diria que esses pontos que a gente conversou aqui, né, ele cabe em 3 eixos. O primeiro eixo é o da fortalecimento da gestão escolar. E aí, assim, eu diria que vem um ponto super importante, que é a decisão política, de transformar a educação numa prioridade. E essa decisão política, ela parte do prefeito. É o prefeito quem lidera o processo de priorização da política educacional no município. Nós estamos falando aqui de uma realidade brasileira que tem entes federados, né, município, estado e a União, tá certo? Você sabe, naquele tempo anterior, você tinha diretor de escola analfabeto. Ele era diretor de escola. E como é que ele é diretor de escola se ele é analfabeto? Claro. Porque o prefeito queria ter maioria na Câmara de Vereadores. Né? Então, ele aceitava indicações dos vereadores, do presidente da Câmara, dos vereadores, sem olhar para critério nenhum, para perfil nenhum. Então, a decisão de mudar isso é uma decisão de quem? Do prefeito, porque ele está tomando uma decisão política. Então você tem que dialogar com o mundo político sobre isso. Então eu diria assim, o primeiro ponto necessário é essa decisão política e essa atitude do prefeito. Claro. Não é? Que aí ele consegue, assim, a secretaria tem as condições de desenhar aquilo que eu falei, os 3 eixos. O primeiro, da fortalecimento da gestão escolar, não é? Onde você tem o perfil do diretor, tem um processo seletivo para esse diretor ser nomeado não por vontade do prefeito, mas a partir das competências e habilidades dele, sem interferência político-partidária. E isso permite, então, o desenho, como eu disse, dessas estratégias. Fortalecimento da gestão escolar e, segundo, as autonomias. Autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia pedagógica. Cada unidade escolar, ela tem, por exemplo, quem é que faz a lotação dos professores? É o diretor da escola, não é a secretaria, não é o prefeito, é o diretor da escola. Por quê? Porque ele tem uma avaliação, tem um estabelecimento de meta, então ele vai querer um professor que funcione. Então, eu diria que esse aspecto das autonomias também é muito relevante. O outro eixo é o eixo do fortalecimento da ação pedagógica. E aí, dentro da ação pedagógica, eu não vou me repetir aqui, só registrar, está a avaliação, né, a formação em serviços permanentes, mas outros aspectos importantes que eu considero que é o estímulo à leitura, uma política de leitura permanente. Então, se ele aprendeu a ler e escrever, eu tenho que ter uma política de leitura. Estimular as crianças, meninos e meninas que agora aprenderam a ler. Claro. E aí, por exemplo, em Sobral, na minha época, tinha uma meta de 50 livros. A criança, a menina deve ler ao longo de um ano. Um ano? Um ano. A média é 38. Isso ainda continua, viu? Até os dias de hoje. Porque a leitura ela é muito importante, porque você tem aquisição de vocabulário, não é?
E ela desenvolve também, ajuda a desenvolver o raciocínio. Então, é muito importante o estímulo à leitura. O terceiro eixo, eu diria, eu estou destacando aspectos principais de cada um dos 3 eixos, é o eixo de valorização das pessoas, valorização do magistério. Não só dos professores, dos diretores, mas de todos aqueles envolvidos com a educação. Gino, quem é que primeiro recebe, quem é que dá a mão primeiro para receber uma criança, um menino, uma menina na escola? É um professor. Não. É a família. Não, eu diria, tudo bem, mas veja bem, antes dele chegar na escola, ele entrou dentro do ônibus, do transporte escolar. Claro. Então quem recebe ele? É o motorista, é o chofer. Claro. Então esse chofer tem que ter uma consciência de que ele está sendo parte integrante de uma política educacional. Perfeito. Aquele serviço dele é um serviço para garantir a aprendizagem das crianças. Não pode dirigir correndo risco, tem que ser acolhedor, não é? Ele tem que, isso tem uma formação para ele, tá certo? Depois as crianças chegam na escola. Quem é que recebe? O diretor do estabelecimento. Ainda não, é o vigia, é o guarda. O guarda, sim. Que abre a porta. Sim, aqui em não Chile, é? Que abre a porta. Mas em Sobral você tem razão. Sim. O diretor vai para a porta da escola receber as crianças, os meninos e as meninas. Sim. Ela abre a porta da escola e fica recebendo bom dia para os pais. Quer dizer, tem uma atitude de acolhimento. Claro. Isso é muito importante, porque a escola não é um lugar apenas de conhecimento cognitivo. É também de conhecimento de inteligência emocional, né? Afeto, amorosidade, né? Respeito, aonde você aprende a ser gente. Mas a escola fortalece essas relações. Então essas pessoas têm que ser valorizadas, não é? E sobretudo os professores têm que ser valorizadas. Como é que você valoriza? Sim. Aí você vai encontrar várias formas, vários desenhos, para valorizar essas pessoas. Primeiro, o respeito, ouvi-los, considerá-los, eles serem vistos, tá certo? Mas, veja bem, você falou e lembrou bem das metas. Se você estabelece metas e o professor, a professora, que alcança essas metas ou supera essas metas, eles precisam ser aplaudidos, eles precisam ser reconhecidos, não é? Então, você tem várias formas de reconhecer. Você pode, numa solenidade, no final do ano, entregar uma comenda àqueles professores, não é? Mas você pode também definir um tipo de incentivo financeiro. Sim. A questão da gratificação ou da premiação em dinheiro não gera desconforto nos demais, tá certo? Porque você pactuou, você construiu e alguns foram além, tá certo? Entretanto, veja bem, esse prêmio ele é para a escola que produziu os melhores resultados. E as escolas que não produziram os melhores resultados? Claro. O que é que acontece? Ela também é apoiada financeiramente. Também financeiramente. Sim. E o que é que acontece? Claro. A escola que encontrou os melhores resultados, ela recebe um percentual, a escola apoiada recebe um percentual, e elas vão se cooperar entre si. Exato. A escola que encontrou o melhor resultado vai ajudar, vai colaborar, vai cooperar com a escola que teve os resultados mais desafiadores. Sim. E aí eles vão se ajudar. Sí, considero interesante cómo construyeron un sistema en años que también tiene un sentido de épica, que tiene una misión fuerte, desde el motorista, el conductor que traslada a los estudiantes al establecimiento, hasta el portero, el guardia. Todo eso finalmente tiene que ver con un sistema que se pone de acuerdo para también transmitir la importancia de que los niños aprendan, lean, acompañado de este sistema de alfabetización, que es una política que al mismo tiempo tiene ciertos incentivos, porque se establecen metas, pero también hay agentes que apoyan a aquellos establecimientos que no logran sus metas, y que finalmente tú también nos das un mensaje a propósito de la evaluación, pero que lo veo más bien trascendental, que tiene que ver con cómo el sistema colabora para que todos los niños y niñas aprendan en Sobral.
En ese contexto, Bebeu, y ya habiendo conocido la experiencia de Sobral a través de tu relato, ¿qué opinión tienes también del sistema educacional chileno? ¿Qué impresión te has llevado en esta visita? Para mim, é uma oportunidade extraordinária de conhecer mais o sistema chileno. Não é? Afinal de contas, o Chile é o país da América Latina com a melhor colocação na prova do PISA. Não é? Então, a gente tem o que aprender quando a gente vem aqui. Né? Eu vi muita coisa interessante. Eu vi assim, o interesse muito grande, os técnicos muito motivados, muito interessados, né? E procurando encontrar melhor meios de como fazer, no caso especificamente da avaliação, né? O propósito da avaliação. Né? E eu acho essa inquietude que eu estou percebendo hoje, nesses 3 dias, uma certa inquietude, uma inquietude criativa, uma inquietude de querer fazer as coisas. Né? Parece que há aqui um desejo de dizer assim, olha, nós somos capazes de fazer mais. Né? E eu acho isso muito importante. E também uma coisa que eu considero relevante é que eu percebo isso no Chile, eu percebo isso no Brasil, que a educação, sobretudo a alfabetização, ela está saindo do campo da invisibilidade. A gente percebe uma mudança de mentalidade. Né? Antes, essa questão da alfabetização não era visível. Ela não existia. Eu estou no Chile, eu vou falar de terremoto. O terremoto é uma tragédia. Sim. Ela é visível. Né? É perverso, é uma coisa da natureza. Mas existe uma tragédia do analfabetismo que eu posso comparar com um terremoto. Um terremoto que destrói as expectativas de futuro, de gerações. Ele é perverso porque ele gera desigualdades. Sim. Ele vai aparecer depois no plano, na qualidade de vida dos adultos. E as pessoas não associam essas desigualdades à necessidade da alfabetização. Então, assim, eu acho que essa experiência aqui, essa minha vivência, que eu quero agradecer muito ao convite, né, de vir aqui, desafio, e Chile que lê, né, vocês aqui do governo, atencioso, elegante, de nos receber e pôr a sua equipe. E eu fiquei tão animado com o que eu vi aqui, que eu fiquei assim, encorajado a propor, né, para os nossos interlocutores uma articulação latino-americana. E o Chile tem condições de liderar, ao lado dos outros países, né, uma articulação latino-americana para os países se juntarem para erradicar, para superar, primeiramente, o analfabetismo, porque ele é a base de todas as outras aprendizagens. Creio que o Brasil tem uma contribuição que eu queria registrar importante. Né? Fruto desse trabalho que nós estamos desenvolvendo nos estados, né, através do regime de colaboração, o governo federal lançou um programa chamado Criança Alfabetizada. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que ele é presidido pelo presidente Lula. Então, esse é o estabelecimento de metas no plano federal, metas de alfabetização. Então, eu penso que um diálogo entre o Brasil e o Chile, né, com outros países da América Latina, pode sim criar uma energia positiva para que os líderes da América Latina deem um exemplo para o mundo, superando o analfabetismo. Bebeu, y ya llegando al final de esta conversación, ¿qué mensaje le entregarías a todos quienes hoy día nos ven y nos escuchan, pensando en la realidad educativa de Chile? Tem verso do Thomas Eliot que ele diz assim: o presente e o futuro talvez estejam contidos no passado. Essa frase, contido no passado, pode ser entendida como preso ao passado, mas pode ser tirar as lições do passado para construir o futuro. Não é? Então, eu acho que é muito possível, se pode sim, o Chile aprender com a sua própria trajetória e olhando para a trajetória de outros países, não é? Construir, do ponto de vista específico da alfabetização,
possibilidade concreta de dizer nenhuma criança é analfabeta no Chile. Eu acho que esse é um sonho que junta todas as forças. As forças políticas de diversas matrizes partidárias, né, a sociedade, né, e eu vejo isso muito forte como uma possibilidade concreta aqui no Chile. Bien, Bedeu, te doy las gracias por haber conversado conmigo aquí en nuestra oficina, en la Agencia de Calidad de la Educación. Creo que ha sido muy inspirador y sobre todo este último mensaje, este llamado al acuerdo transversal, al acuerdo político que también extraemos de la experiencia de Sobral acerca de la importancia de que todos los niños y las niñas aprendan, pensando en que no hayan niños en Chile que no lean. Y quiero también terminar agradeciendo a quienes hacen posible que hoy día podamos conversar, al Desafío Levantemos Chile, a la Red del Por en Chile que lee, y que también hacen posible que hoy día podamos estar conversando aquí en Chile, en las oficinas de la Agencia de Calidad. Así que muchísimas gracias. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a sua iniciativa, porque eu acho que um podcast como esse, ele cumpre um papel muito importante da comunicação, sabe? Nós vivemos no mundo da comunicação, né? Então, você ter essa iniciativa, eu quero lhe parabenizar. Eu vou dar essa ideia para o Manuel Palácio, que é o diretor do INEP no Brasil, para ele fazer isso, porque é uma forma de como você se comunicar com a sociedade. Né? Muitíssimo obrigado. Gracias. Não me convidem, porque eu virei. Encantado. Te vamos a ir a visitar también. Gracias. Gracias, Bedeu.